professoras do 9º ano. Aqui é a professora Joanete Xavier. Estamos aqui juntos para falarmos da coleção Descomplica Saberes, da editora Saviesa, a qual eu pertenço. E agora, hoje, nós vamos falar do volume 3, capítulo 1. Bora lá? Vamos conhecer as habilidades que serviram como sustentação para a elaboração do volume 3, capítulo 1. Bora conhecer? Primeiro nós vamos conhecer as habilidades, depois vamos saber quais os descritores que aparecem lá na sua coleção, que estão alinhados a essas habilidades da BNCC. Depois nós vamos falar qual é a prioridade em língua portuguesa e, por fim, vamos dar uma sugestão que você possa potencializar aquilo que a BNCC traz como prioridade, que é o letramento. Conhecendo as habilidades que compõem o volume 3, capítulo 1. Olha só. Então, a habilidade de 1 ao 5º, a LP 03. Essa é uma das habilidades que foram utilizadas para a elaboração do volume 3, capítulo 1. Localizar informações explícitas em textos. Também foi utilizada a LP do 3º ao 5º ano, a LP 29, identificar em narrativas cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista, com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira pessoa e terceira pessoas. Além das duas habilidades que nós já vimos, a habilidade do 6º ao 9º, LP 56, ela diz: fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas, da norma padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. Essas habilidades, elas estão associadas a quais descritores? Os descritores, como eu já falei, aparece lá, ao lado do item, em cada capítulo, né? Em cada item aparece o descritor que foi usado para avaliar. Então aqui, olha, a habilidade do 1º ao 5º, LP 03, ela está alinhada com o descritor, localizar informações explícitas em um texto. Já do 3º ao 5º, a LP 29, está alinhada ao descritor, identificar o conflito gerador do enredo, os elementos que constroem a narrativa. E, por fim, do 6º ao 9º, a LP 56, está alinhada ao descritor, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Bom, então, sabendo que apresentamos as habilidades e os descritores, habilidades da BNCC e os descritores do SAEB. Agora, vamos falar então. A BNCC, ela prioriza o letramento, o desenvolvimento da proficiência leitora. E é com essa preocupação que nós aqui apresentamos uma sugestão a partir de um texto que apareceu lá no volume 3, unidade 1. Nós vamos então sugerir uma atividade que constrói as etapas de proficiência leitora. Então aqui, olha, nós sempre nessa página, nós fazemos o quê? Uma antecipação. Qual foi o texto escolhido? Às vezes dá para perceber imediatamente, porque aqui as viagens de Gulliver já deu para perceber, né? Então o texto selecionado foi o texto que serviu como suporte para a elaboração
elaboração dos itens 1, 2, 3 e 4. Esse texto ele serviu como suporte para a elaboração dessas atividades. As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. A tempestade começou de repente. Ondas de mais de 30 metros envolviam o navio e o jogavam de um lado para outro como se fosse um brinquedo. Rajadas de vento logo destruíram as velas. Eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Recifes a estibordo. O grito desesperado do marinheiro que estava na gávea soou quase ao mesmo tempo que o barulho do choque do majestoso veleiro Antílope, no qual viajávamos com a pedras. Foi uma confusão dos diabos, tripulantes correndo em todas as direções, gente gritando, outros jogando-se no mar, cada um tentando salvar a própria pele. Estava quase paralisado pelo medo, as mãos grudadas na amurada do convés, quando fui cuspido para fora do navio, que já se inclinava perigosamente. Senti meu corpo envolto na água gelada do mar e no momento em que dei por mim, confesso que não me lembro como consegui. Estava num pequeno bote com outros 5 marinheiros, todos remando com fúria para nos afastarmos o máximo possível do Antílope, que começava a afundar. Sabíamos que, se ficássemos por perto, seríamos tragados pelo oceano por causa do redemoinho que sempre se forma em torno de uma embarcação quando está submergindo. Bem, aqui foi extraído da totalidade esse trecho para a elaboração dos itens 1, 2, 3 e 4. Esses itens 1, 2, 3 e 4 utilizou-se, ou melhor dizendo, nesses itens utilizaram-se os descritores identificar o conflito gerador do enredo, os elementos que constroem a narrativa, localizar informações explícitas em um texto, identificar as marcas linguísticas que evidenciam locutor e interlocutor de um texto. Então aqui eu tenho 2 itens em que o descritor foi o mesmo. E agora, depois desse texto, qual é a sugestão para que você aí na sala de aula possa potencializar a proposta da BNCC de desenvolvimento da proficiência leitora? Vamos conhecer comigo? Olha só, aqui eu faço por etapas. As etapas, normalmente, elas abordam todas as práticas de linguagem, porque a proficiência leitora, ela passa por todas as práticas. Primeira etapa, leitura e discussão. Qual que é a ação proposta aqui? Os estudantes devem ler excertos selecionados. Veja bem, aqui você, professor, precisa selecionar alguns trechos, alguns excertos, não é, que você vai selecionar. De preferência, faça a impressão deles, né? Imprima-os. As viagens de Gulliver, capítulos que abordam quais são os excertos que você vai selecionar. Os capítulos que abordam a Lilliput e Brodnag. E aí, depois que você então selecionou e imprimiu para distribuir, olha só, formação de grupo e discussão. Quais as características das sociedades apresentadas nesses trechos? Quais são essas características? O que as diferenças entre os mundos dizem sobre a sociedade da época de Swift? Aí você vai
agora para a próxima etapa, análise em grupo. A crítica social de Lilliput, né? Você vai distribuir fazendo divisões. Então, olha só, cada grupo ficará responsável por um tema central da obra. O grupo 1, a crítica social em Lilliput. O grupo 2, a representação da grandeza e da pequenez em Brodingna. Grupo 3, a questão da viagem como metáfora de autoconhecimento. O grupo 4, a sátira política presente no texto. Então, aqui cada grupo vai ficar com um tema específico. Agora vem a tarefa. Cada grupo deve preparar uma apresentação. Essa apresentação pode ser em forma de um cartaz, pode ser apresentação em slide, pode ser encenação ou então vídeos que responda qual é o tema principal do seu trecho, como isso se relaciona com a sociedade atual, quais são as lições que podemos tirar dessa análise. A próxima etapa é a produção textual. Qual que é a ação? Após as apresentações, os estudantes deverão escrever um texto argumentativo agora individual. Cada um vai escrever. Essa atividade de produção é individual aqui. Bom, você pode escolher um texto, não precisa ser um texto extenso, né? Aqui eu até coloco o limite de palavras, 300 a 500 palavras. Sobre a importância da crítica social na literatura, utilizando, claro, o texto As Viagens de Gulliver como exemplo. Bem, orientações. Introdução. Apresentar o tema e a obra. No desenvolvimento, argumentar sobre a relevância da crítica social na literatura. E na conclusão, resumir as principais ideias e apresentar uma reflexão pessoal. A última etapa é a reflexão final, é uma dinâmica. Realizar um debate em sala de aula sobre a importância das obras literárias na formação de cidadãos críticos, utilizar as provocações feitas nas apresentações para alimentar a discussão, perguntas para reflexão, só para direcionar como a literatura pode influenciar a sociedade. O que podemos aprender com as críticas sociais de Jonathan Swift? O que nós conseguimos aprender com essas críticas feitas por ele, por meio dessa obra, né? Desse texto que você está fazendo a proposta para os estudantes. E assim ele passa por todas as práticas de linguagem, não é verdade? O que vocês acharam da sugestão? Eu espero que tenha gostado. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!